Bem-vindo ao podcast do Instituto Pavarini, lugar que você está entre gigantes. E claro que eu sempre trago pessoas muito especiais. Você vai entender a potência da aromaterapia, porque eu trouxe uma paciente, Brasil, é sobre isso. Mas não é só paciente, você vai descobrir a trajetória dela, como que a aromaterapia entrou na vida dela, quais foram as mudanças. Ela vai falar aqui na minha frente. Ela vai falar aqui. Então, com muito carinho, quero que vocês recebam. E eu tô muito orgulhosa, tô muito feliz de ter minha cacheada aqui, né, Brasil? A doutora Elisângela Quixabeira, enfermeira. Já foi minha paciente. Isso aí. E outras coisas que você vai descobrir aqui no podcast. E olha, não esquece... Já aqui tem um QR Code na tela, dá uma olhadinha para você conhecer mais sobre o Instituto Pavarini e compartilha com as pessoas para elas entenderem a potência da aromaterapia. Doutora Elisângela Quixabeira, seja muito bem-vinda, que prazer tê-la aqui. Obrigada, prazer é todo meu, Thalita, falar sobre aromaterapia, principalmente quanto de benefício ela trouxe para minha vida. Que gostoso. Eu adorei, a gente adora conversas de bastidores, né? Eu falei, fica muito à vontade, aqui é muito gostoso, né? Aqui é um bate-papo, a equipe é maravilhosa, o Rudy tá aqui e tal. Ela não vem de cara limpa. Não é. O que você usou? Conte pra nós. Uma laranja doce, né? Pra gente vir tranquila. A gente não é muito acostumada com esses, né? Esses manejos. A Thalita, quando eu cheguei, a Thalita tava fazendo umas gravações e tal. Eu falei, nossa, Thalita, você tá parecendo uma apresentadora. E realmente ela tá aparecendo. Olha, vou chegar nesse nível. É sobre isso. Elisângela, muito obrigada por você topar estar aqui e também contar pra gente o motivo pelo qual a aromaterapia entrou na sua vida, né? Então, eu fico muito honrada, porque inicialmente eu participei como profissional ali atendendo, então já agradeci aquele momento a confiança e novamente de compartilhar pra gente, e eu tenho certeza que o seu relato vai impactar muitas vidas. Sim. Então, agradeço muito. E eu queria que você contasse pra gente qual momento você estava vivenciando para você chegar na aromaterapia. Na realidade, a aromaterapia, ela já sempre fez parte da minha vida, né? Não a aromaterapia em si, mas eu já venho de famílias que, por parte de mãe, elas são indígenas, então acabo usando plantas medicinais. Uhum. Então, a gente sempre usava quando era pequeno. Depois eu fui para a faculdade. Na faculdade eu tive uma professora super especial e ela apresentou para mim as práticas integrativas, mas eu não estava preparada para aquele momento ainda, para entender bem sobre a aromaterapia. E aí foi se passando o tempo, eu tive alguns probleminhas de saúde e um belo de um dia eu estava assistindo o Corém Educação e aí eu vi uma moça cacheada, né? Toda eloquente ali nas palavras. Eu falei, mas o que é aromaterapia? E eu sou muito curiosa, né? Fui lá, dei um Google, que é aromaterapia. E aí eu fui ver que eu conhecia muitas plantas, eu conhecia muitas coisas. A minha mãe, ela trabalha com plantas até hoje. Que massa. Né? Então, hoje eu consigo trocar figurinhas com a minha mãe sobre plantas, né? Enfim, porque eu estudei aromaterapia, mas hoje eu estudo outras coisas com plantas também, né? E aí foi assim que a aromaterapia começou a entrar na minha vida. E você tava, quando você fala, né? Então, por isso que a importância das palestras também, de canais como esse, né? Por isso que o Instituto Pavarini, uma das vertentes é a divulgação das práticas integrativas, né? Eu sempre comento, você pode não aceitar, não querer a prática integrativa. Você pode falar, não quero. Mas não saber, aí não. É direito seu saber que elas existem, qual que é a indicação, qual que é a contraindicação, a forma correta de usar, sempre pautada na segurança. Agora, é direito seu. O Instituto Pavarini vai muito nessa vertente. E aí as palestras também ajudam demais. E aí, então, você ficou... Tá, interessante, aromaterapia. Só que você foi além, né? Você não só viu o que era. Não. Você falou, eu quero saber mais. Conte pra gente os próximos passos. Então, aí... Na época que eu tava... que eu
estava assistindo as palestras, eu estava com um problema de saúde, né? Um problema de saúde, eu acho que é interessante falar isso, porque pode acontecer com muitas pessoas. Eu estava com um problema de saúde na minha córnea, a qual eu não sabia o que eu tinha, os médicos não descobriam. Então, eu tinha uma questão emocional na época, isso foi antes da pandemia, eu tinha uma questão emocional que eu não sabia, porque, enfim, a gente... a primeira coisa que a gente faz é ir no médico e tá certo, e esse é o ponto, a gente tem que realmente ir no médico, mas não tava dando conta, né? Tanto é que eu falo até hoje que é um problema na córnea, qual eu não sei o que era, porque os oftalmos não conseguiam me dizer. E aí, um dia, eu estava assistindo uma palestra do Corém e ali você estava falando sobre ansiedade. Aí eu comecei a fazer esse link, né? Falei, deve ter alguma coisa. Alguma coisa, né? Alguma coisa não tá certo aqui. E aí eu comecei a pesquisar sobre aromaterapia, mas não comprei nada, só queria saber o que era, né? Porque eu sabia que tinha algumas coisas com cítrico e já da minha infância minha mãe falava, olha, não tome suco de limão e vá para o sol, né? Então já fica a dica. E aí eu comecei a pesquisar, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu acho que eu vou passar numa consulta com ela. Aí fui lá, dei o Google, pesquisei. Aí passei na minha primeira consulta, que foi sensacional, mas chorei litros. Eu nem esperava que eu fosse chorar tanto, assim, foi bem emocionante mesmo. E aí, vamos lá, na saga de comprar óleo essencial. Primeira coisa, será que isso funciona mesmo? Não sei assim, na sua prática, hoje como aromaterapeuta, eu percebo isso, que as pessoas elas não conseguem enxergar a potência que o óleo essencial tem. Porque é um frasco de 5, 10 ml e assim, tem contraindicação, tem um monte de coisa. E isso eu comecei a perceber nas leituras, né? Que tinha essa problemática. Eu falei, não, então quer saber de uma coisa? Eu vou marcar com ela. Aí comecei a ver que você ia abrir os cursos e tal, e comecei a mostrar interesse, né? Aí me põe aí, né? Coloca meu nome aí e tal. Aí comecei a saga de fazer o curso. Mas antes do curso, peraí, Brasil, peraí que a gente quer saber, peraí. Só vou voltar um pouquinho. Essa questão, né? Então, você estava passando por um forte impacto emocional, por uma questão física que estava sem solução ou sem uma perspectiva. E, de fato, isso impacta, né? A gente... hoje em dia, eu sou ousada a dizer... Claro que tem muitas pessoas que concordam comigo que a separação de saúde física e mental, ela deveria ser entendida como didática. Só pra gente... né? Mas que o impacto é muito forte. Então, a gente tem uma questão física, a gente fica impactada com a questão emocional. E aí, quando eu tiver a honra de ser a profissional que recebeu você, esse impacto emocional estava bastante intenso. Que estava, inclusive, impactando no seu dia a dia. Sim. Na forma como você estava se relacionando com as pessoas. E eu sei que é uma palavra grande, são palavras grandes, um conceito grande, que é a qualidade de vida. É grande isso, que a gente estratifica. Mas estava impactando, né? Essa preocupação estava impactando na sua qualidade de vida, justamente. E que você tinha momentos que não queria sair de casa, não queria interagir. Você pode falar um pouquinho desse momento para as pessoas entenderem? Porque... essa preocupação que a gente tem, né? De não achar que é passe de mágica, de não achar que é gota mágica e que o paciente, o interagente, ele sai com lição de casa para fazer. Sem dúvida. Eu saí com lição de casa e hoje eu faço a mesma coisa. É sobre isso. Então, conta um pouquinho pra gente entender, assim, o que você sentia, coisas que você não queria fazer, e aí, conforme você foi fazendo o tratamento com a aromaterapia, foi ressignificando e conhecendo uma nova Elisângela. Você foi apresentada Na verdade, você foi reapresentada a Elisângela. Exatamente. Era muito engraçado, né? Porque, por exemplo, às vezes eu ia dar plantão, normalmente, estava indo tranquila, aparentavelmente eu estava tranquila.
né? Só para abrir um link, que esses sintomas, eles pioraram na pandemia. Que aí a pandemia foi mais difícil. Mas começou com um problema na córnea. E aí eu ia trabalhar tranquilamente. Eu trabalhava à noite, eu era enfermeira da noite. E aí eu ia dormir no outro dia e um dos meus olhos eu não conseguia mais enxergar nada. Isso causou um impacto muito grande para mim, assim, emocional, assim, porque o pior de tudo é que eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Porque eu ia no oftalmo, e aí eles falavam para mim, você tá com X coisa no olho, você tá com... Todo médico sempre tinha alguma coisa. E aquilo foi me desgastando. Assim, de princípio eu ficava brava, porque como assim? Ninguém sabe o que eu tenho no meu olho. E aí chegou a pandemia e isso acabou piorando, né? Porque foi um problema que a gente não sabia, né? Eu já tinha os meus problemas para lidar com a minha saúde, que não estava boa, e ainda tinha que lidar com uma doença que eu não sabia o que era. E isso se intensificou mais. E aí chegou uma época que eu, além de eu não saber o que eu tinha nos meus olhos, eu comecei a entristecer, eu comecei a ficar triste. Aí eu comecei a não querer mais interagir como antes com as pessoas. Às vezes as pessoas, elas sabiam, minha própria família sabia que eu estava com a problemática, queria me ver e eu não queria receber as pessoas, porque eu não queria que elas me vissem com meu olho machucado. Eu andava com óculos escuros pela casa. Hoje em dia, né, porque eu estudo medicina chinesa, eu sei por que isso me impactou, né? E aí, o impacto emocional foi bem grande, assim, né? Até eu chegar na aromaterapia, até eu chegar na Thalita, ver aquela palestra do Corém lavando louça, porque eu estava lavando louça, coloquei o celular, falei, vai ter uma palestrinha no Corém legal que eu não sei o que é, vou estudar isso daqui. Levou-se 1 ano e meio. 1 ano e meio. Então, emocionalmente, eu estava bem desestruturada mesmo, entristecida, brava. Revoltada. Sim, estava. E aí, depois disso, né, depois das consultas e tudo, eu percebi, assim, cara, o quanto é importante, porque... a minha vida inteira, eu acho que eu já conhecia as ervas, as plantas medicinais, e eu não levei em consideração. E minha mãe levava coisas para minha casa. Coisas que eu poderia ter, né, complementar, porque é complementar, né, as práticas integrativas. Eu poderia estar tomando aquele remédio, eu acho que isso é uma coisa muito importante de se falar, que é complementar. A gente precisa ir ao médico, a gente precisa ver o que a gente tem. E depois a gente pode, claro, vendo todos os riscos, vendo as contraindicações, porque todo óleo essencial tem lá, pode ter lá as suas contraindicações, e você complementar junto. Uma meditação, né? Que hoje eu faço muito, que eu aprendi. A própria medicina chinesa, que me ensinou muito, enfim. Mas até chegar a tudo isso, o impacto emocional, assim... Hoje, eu olhando 2025, Elisângela, eu falo... Cara, que barra que eu passei. Mas, de toda forma, eu agradeço muito. Porque na pós-graduação eu descobri que... só deita na nossa mesa pessoas que nós somos capazes de cuidar. E quanto eu atendo de profissional de enfermagem ferido, emocionalmente machucado mesmo. Então, às vezes, a pessoa pode olhar para trás e falar, ai, mas por que eu passei por isso? Eu tive que passar por isso para que hoje eu cuidasse de pessoas da mesma forma que a Thalita cuidou de mim maravilhosamente. E eu acho que é isso mesmo, né? E novamente eu agradeço, né, Bri, porque quando a gente está passando por esse processo, imagina 1 ano e meio, a gente não vê o tempo passar. Aí depois que passa o processo, que você fala, gente, eu passei por isso 1 ano e meio. Porque é frustrante. Acho que outra coisa também importante de ser dita, eu falo sempre, o nosso corpo, ele é incrível.
E ele tem uma circuitaria cerebral, a gente tem um monte de hormônio que ele foi feito para falar, olha, você tá com raiva, você tá triste, você tá feliz. Então, se permita. Você negar também a raiva não é um caminho saudável. Não. Você negar a tristeza também não é um caminho saudável. A gente vai se fechando, a gente não fala, mas negar tudo isso não é interessante. O que eu acabo brincando é que você não pode dar whey protein pra raiva. Não pode mandar. Aí não dá. Não vamos alimentar, não vamos dar potência pra raiva, mas reconhecê-la. Senti-la. E aí você fala, tá, agora como é que eu vou transmutar isso? Como é que eu vou transformar isso? E aí, vamos ser gentis e generosos conosco, que as práticas integrativas, elas estão aí também para isso. Para nos conduzir nesse processo. Então, veja, o tratamento seu com a aromaterapia em nenhum momento foi voltado aos olhos. Não. Especificamente. Mas foi voltado às questões emocionais que envolviam isso. Lembro que você fez uma sacanagem comigo, que eu vou contar aqui, vou contar aqui agora. Você nem sabe. Você fez uma sacanagem comigo na primeira consulta, eu lembro bem. Ai, Thalita. Vou aos bastidores. Aos bastidores. Tu me aparece na primeira consulta de cabelo preso. O que foi aqui? Cabelo preso, não tinha um batom. Não tinha. Eu falei, Claro, a gente, enquanto profissional da saúde, aquilo já transmite informação. Sem dúvida. E a gente falo sempre para os meus pacientes, para os meus alunos, a gente vai na velocidade e profundidade que as pessoas dão conta. Não é cirúrgico com a aromaterapia. Não é essa a ideia. A cirurgia ela é importante? Sem dúvida. A gente pode utilizar antes, no pré-cirúrgico, no depois, né? Mas a aromaterapia é a velocidade e profundidade que as pessoas dão conta. E aí você me aparece com esse cabelo cacheado maravilhoso, preso, na primeira sessão. Sem batom, sem nada. Eu falei, E aí sai com lição de casa, né? Questões como pouca luminosidade dentro de casa. Né? Lembra assim, da família falar vamos, e você fala, não quero. Então, ressignificar tudo isso, porque são muitas emoções. Aí, na outra consulta, conforme você entrou, eu falei, Brasil! Já me aparecem os cachos. Eu falei, ai, que delícia! Porque isso também transmite informação. É você se reconhecer de uma outra forma. E conta pra gente, né? Utilizar os óleos essenciais. É claro que a gente fez prova olfativa, a gente foi validando, né? Porque você já sabe, você me acompanha aqui, você já sabe, né? Você não aguento, tem hora que eu não aguento. Eu não aguento. Você já sabe que não tem fórmula mágica, né? Você já entendeu que não existe profissional, né? Receitinha de WhatsApp, não me irrita. Não me irrita com essa... Olha, eu não aguento eu nunca ter visto uma pessoa, eu não saber nada sobre ela e receber a indicação, a prescrição e dosagem de óleos essenciais. Da onde saiu isso, gente? O que é isso? Então, é responsabilidade que a gente precisa ter. Então, tem toda uma metodologia, né, para a gente fazer essa parte clínica associada aos conhecimentos que a gente tem enquanto profissional da saúde. Aí a gente vai. Né? E a utilização em casa, conversas de bastidores. Teve dia que foi... Porque isso é muito interessante da gente contar, né, para a população, para as pessoas que usam. Tem dia que você fala... Nossa, o dia mudou. E tem dia que você fala... Hoje tá difícil. Você passou por essa fase? Exatamente. Eu acho que você foi muito generosa comigo na primeira consulta, porque eu lembro que eu usei na primeira e na segunda consulta. Pelo menos na primeira e na segunda eu lembro. Então, assim, a primeira consulta, os óleos essenciais foram mais tranquilos. Trabalhou mesmo para acalmar o que eu precisava, o meu fígado naquela época, né? Que estava bem nervoso. Então, e me trouxe muita tranquilidade, né? Claro que tinha todo um trabalho ali ainda para fazer e tudo. Mas aí, quando entrou um certo vetiver...
Hoje é o óleo essencial que eu uso, inclusive, para meditar. Que show. Mas quando entrou o vetiver, aí teve o rebuliço. Aí eu lembro que eu mandei mensagem pra Thalita. Eu falei, Thalita, eu não tô dando conta desse óleo essencial. Tá demais. Porque, né, enfim, tinha muita... E foi, assim, nessa época que eu comecei a pensar numa virada de chave, em trabalhar... Eu já tinha, né, conversado isso com a Thalita em consulta, né? Porque, às vezes, a gente pensa que a consulta é só... A gente fala só de coisas físicas ou emocionais, mas a gente também pode falar sobre outros assuntos que você, né, pode trabalhar. Ah, olha, eu sou enfermeira, mas eu gostaria de estar estudando outras coisas, como que eu posso fazer? Aí a Thalita foi lá e jogou o vetiver no meu colo e dá conta disso daí. Foi difícil. Não foi fácil. Aí ela me ensinou todo, né? Porque a via inalatória, para mim, a princípio, foi bem difícil, né? Mas aí eu fui conversando com o vetiver, fui falando, vetiver, por favor, corpo, aceita, vamos lá, vai dar tudo certo. E aos pouquinhos, porque não adianta. Não adianta você fazer isso de, eu quero usar isso porque, sei lá, a receita do WhatsApp, por exemplo, vai me deixar mais calma. Não é assim que funciona, né? As situações. De toda forma, hoje eu me dou muito bem com o vetiver, mas foi pesado. É um processo. É um processo, É sim. um processo. E veja, é importante também dizer que o que você trouxe é fundamental. Você lê ali, o vetiver é bom para isso. Vai. E aí não teve um preparo. Porque tem que ter um preparo e você tem que entender claramente o porquê. Aí a gente mexe na dose, como que ele vai entrar, porque senão a gente não usa. Aí vai falar que a aromaterapia não resolve. Exatamente. Quando a gente tem que ter gentileza na utilização e tem que preparar as pessoas. Muitas vezes, na consulta, você já identifica, esse óleo vai ser maravilhoso, um patchouli. Gente, mas o patchouli... Olha que o patchouli... Então, a gente prepara. Tem pessoas que aceitam imediatamente. Sim. Um outro óleo, o gengibre. Tem gente que fala, nossa, Thalita, quero fazer uma massagem com a aromaterapia, com óleo de gengibre. É maravilhoso. Claro, tem pra dor, mas a questão vibracional e emocional pega. Muito. Então, você prepara e até um teste ali pra pessoa assim, eu quero mudar, mas eu estou pronto para? Exatamente. É isso que eu percebo, às vezes, com as interagentes, né? Eu quero, né... Quero mudar, mas você realmente está preparada? Eu sempre falo que o óleo essencial, ele vai abrindo portas, né? Ele vai abrindo portas aos poucos. Você se abre, ali você usa, né? Passa com a consulta com a Thalita. Passa em consulta com ela. Você passa na consulta, ela vai vendo, porque tem todo um processo. Não é assim você pegar, eu vi, eu comprei. Não. O profissional, ele sabe exatamente, porque existe óleo essencial que você não dá conta. Exato. Eu não dei conta do vetiver no começo. E tá tudo bem eu não dar conta do vetiver no começo. Né? Como que eu vou usar esse vetiver? E aí a Thalita foi me trazendo para esse lado. Como que você não tá dando inalatório? Então, vamos fazer de outra forma. Aí, né, a gente trabalhando nesse sentido. Eu acho que de todos os óleos... Eu sou suspeita. Eu sou apaixonada pela aromaterapia, né, que foi onde eu me reconstruí, né? Reconstruí a Elisângela. Então, de todos, o vetiver, realmente, ele me estremeceu. Mas foi um processo. E não é fácil. Aí você fala, isso daqui não é pra mim. Não gostei. Não é assim que funciona. Por isso, da importância da gente procurar sempre um profissional que saiba o que está falando e o que está fazendo, né? Porque, inclusive, tem óleos essenciais que eles podem interagir com medicamentos, né? Tem óleos essenciais que quem tem alguns problemas de saúde, de questões, por exemplo, sanguíneas, que se você usar, você pode piorar aquela situação. Pessoas que têm pressão arterial muito baixa. Então, né, a receita, ela pode, a princípio, parecer ser boa, mas,
né? Precisa ter muita parcimônia, porque toneladas de uma coisa num frasquinho pequenininho e você tem que saber ali a dosagem, tudo. Eu segui isso muito à risca, né? Eu falei, não, eu não sei o que é isso. Então, eu tenho muito respeito pelo que eu não conheço. É muito importante isso. Você ter respeito pelo que você não conhece. Eu não conheço. Eu quero ser aromaterapeuta. Depois eu descobri que eu queria ser aromaterapeuta, que eu gostava disso. Mas antes disso, eu vou falar com quem entende. Depois eu vou ver o que eu vou querer, né? Se eu vou querer seguir esse rumo ou não. Exato. E que caminho gostoso, porque foi de um movimento para usar para si mesmo, aceitou os desafios, porque o povo quer fórmula mágica, né, gente? O povo me aparece com uma depressão há 5 anos e uma sessão que é que... Gente, que é isso? Calma. Até porque é muito interessante, as pessoas dão risada quando eu falo. Sabe qual é o meu maior desejo quando entra um paciente ou interagente? Eu quero que ele tenha alta. Óbvio. Eu quero que ele entenda quais são os mecanismos, porque as práticas integrativas, elas têm um objetivo que é autoconhecimento. Você mesmo trouxe essas questões do óleo, quanto que ele te provocou, quanto que ele te testou. Você já soltou a informação aí do fígado. Isso veio dos conhecimentos das práticas integrativas que nos trazem esse GPS interno, que a gente não vem com esse manual de instrução. Então, a lógica das práticas integrativas, da forma como eu acabo estudando, como eu acabo passando pelo Instituto Pavarini, é mostrar um GPS, é entender que essa tristeza, qual que foi a origem da tristeza da Elisângela e o que ela vai fazer agora, qual ferramenta ela precisa para ir para outro estado emocional. E quando ela voltar, ela já tem ferramentas para sair desse estado. Então, é nesse sentido que eu brinco, mas falando sério, que eu quero a alta. Porque é muito fácil falar, sono, cedro. Tá, mas qual que é o problema? O que tem levado o seu distúrbio do sono? Que são questões diferentes. Então, é essa gentileza que a gente tem que ter. E aí, você enfermeira é emergência, porque né? Pois Então, além disso, você ter os benefícios, você foi estudar pra ser enfermeira aromaterapeuta. Eu tô de frente de uma enfermeira aromaterapeuta, gente. Eu falo que eu fico insuportável com as minhas convidadas. Transitar em 2 mundos é algo bem interessante para mim, né? Eu estudo medicina chinesa, já tô terminando, né? Só vou entregar agora meu TCC e é muito interessante porque eu tenho a noção de como não só porque eu trabalho um X tempo e um X tempo, né, eu tô trabalhando com práticas integrativas. Então, o quanto o ser humano em si, ele tá adoecido emocionalmente, né? Muito adoecido. E eu acho que depois da pandemia, isso piorou bastante, né? Eu tive a oportunidade no meu trabalho, de pegar algumas pessoas com crises de ansiedade, colegas de trabalho, né, com crises de ansiedade. Pessoas que eu já conhecia, que trabalhavam ali à noite comigo. E sempre, né, eu sempre carrego comigo um óleo essencial, né, 1 ou 2 óleos essenciais. E o quão é interessante porque eu mesclo práticas integrativas. Eu não uso só aromaterapia. Eu uso técnicas de meditação e de respiração. Porque se as pessoas elas soubessem respirar, elas não sabiam, elas não iriam ter tantos problemas de cunho emocional, né? Então, eu sempre carrego 2 óleos essenciais. Se tem ali uma crise, com paciente não, né? Mas com colegas de trabalho, pessoas, médicos já aconteceram, enfermeiros com crise, residentes eu já vi. E olha, vem aqui, vamos respirar um pouco, vamos sair do foco, o que está acontecendo? Não quer conversar? Tá tudo bem, olha, dá uma olhadinha nisso daqui, é um óleo essencial, sente, vê se você gosta. Geralmente as pessoas gostam bastante dos cítricos, né? Sim. E os cítricos, eles trazem, né, toda aquela alegria e também traz tranquilidade para aquele momento. Então, é isso, sim. Eu procuro andar entre esses 2 mundos, né? E
E eu percebo muito o quanto o ser humano está emocionalmente padecendo mesmo, porque está tudo muito acelerado e muito doido, né? É difícil parar. Para o emergencista, esse negócio de parar é meio, né? Porque quando a gente fala parar, a gente já pensa logo em parada cardiorrespiratória. Mas a gente precisa parar um pouco a nossa mente, a nossa cabeça. A gente que é enfermeiro, a gente tem muita informação, né? A gente tem muita responsabilidade. A gente vive muito sobrecarregado. E a gente... Hoje eu descobri que a gente não precisa ser sobrecarregado desse jeito. Que a gente pode parar 20 minutos, se você não tem o difusor, que você pode pegar uma fita, que você pode pegar um algodão e você pode, 20 minutos do seu descanso, você colocar uma música X, que você goste, uma música mais calma e você tenha um tempo para você. Isso é importante, é necessário. Né? E que máximo que você trouxe esse andar em dois mundos totalmente possíveis de se conectar. Então, você atua nessa questão da emergência, mas você já leva os seus conhecimentos em aromaterapia, em práticas integrativas para o cuidado dos colegas, o que é genial e extremamente generoso, porque assim a gente sensibiliza eles para o autocuidado, conhecendo dessas práticas, e você também atende os seus pacientes. Então, é possível, além disso, de utilizar na sua vida, isso ser profissionalmente possível. Eu, por exemplo, estou exclusivamente com as práticas integrativas, mas eu fiz exatamente esse movimento como você. Então, eu estava em outro tipo de assistência e aí... A prática integrativa só não tem tatuagem, gente, mas eu carrego desde sempre. Eu já falei pra vocês, tá lá no episódio sobre massagem, que Elisângela, descobriram que eu tava fazendo massagem pra lombalgia ocupacional dos meus colegas. E aí começaram a me passar tudo que era paciente. Eu falei, não, gente, peraí. Porque, de fato, elas trazem resultado. E aí você traz isso como profissão agora. Então, eu tive a honra de ter Elisângela Quixabeira como minha aluna, né, Brasil? Pode falar como é que é o curso, gente. Pode falar. Eu tive... Hoje eu posso dizer a felicidade, mas talvez na época, né, nem tanto. Eu tive oportunidade de estudar com bons professores e eu mantive isso. Acho que não é porque eu estou na frente da Thalita, não. Não é porque ela deu aula na faculdade onde eu estudei, não. Eu puxo uma sardinha para a faculdade que eu estudei, mas tudo bem. Mas é um curso realmente, um curso denso. O enfermeiro não está acostumado com química, né? A gente vê química na faculdade, não é... Assim, ver de forma rápida não é uma coisa que a gente usa na vida, né? Então, a princípio, eu falei, eu acho que vai ser um desafio. Mas eu não coloquei muros. Eu já não saí jogando pro universo. Eu não vou conseguir. Não foi dessa forma. Eu falei, não. É um desafio e eu vou ter que passar por isso, porque... eu tô só, né, abrindo uma adenda, eu tô fazendo um curso de fitoterapia com feridas, né? E lá tem uma parte que eu tenho que entender dos métodos de cicatrização, primeira, segunda, terceira intenção. Claro que isso é uma coisa que o enfermeiro vê, mas eu que trabalho, por exemplo, em unidade de pronto atendimento, eu não vejo isso com tanta, né, facilidade. E eu tive que reaprender isso, e tá tudo bem, e vamos lá, e bola pra frente. Isso não vai ser, pra mim, uma pedra de tropeço. Não, eu vou pegar isso daqui, vou juntar com todas as outras coisas e vai ser ótimo. Quando passa, acho que um pouco dessa parte da química, que ela é necessária, porque depois, ao final, você vai entender o quanto é importante, é chuchu. É lindo! Eu particularmente, assim, eu gosto de tratar dor, né? Sou acupunturista, bem dizer, né? Eu gosto de tratar dor, mas o que eu gosto mesmo é de vibracional e emocional. Então, são as pessoas que mais aparecem para mim. E quando chega nessa parte, que foi a parte que eu estava esperando, foi sensacional. Os professores... Todos eu não tenho, assim, foram sensacionais. Aí sempre eu tenho alguma dúvida, né? E aí você tem todo o processo que você pode deixar lá. Dias depois, o próprio professor responde.
E foi muito bom, assim. Foi tão bom que virei aromaterapeuta e estou atendendo. Agora eu tô mesclando, né? Faço acupuntura, também sou reflexologista, né? E com a acupuntura junto, vou trabalhar com todas essas 3. Gente, quem entra para as práticas integrativas é um caminho sem volta. Não. E é normal que uma prática puxe a outra, porque a gente vai entendendo. Quando você faz a primeira formação, você fala, gente, eu me afeiçoei a utilizar as práticas integrativas com este tipo de paciente, com esse cenário. O que mais que eu posso oferecer? E as práticas integrativas, de fato, elas são integrativas entre elas. Porque você pode tranquilamente, em uma sessão de acupuntura, começar com aromaterapia para aqueles pacientes que eles têm, já tá com medo, alguma questão. E várias outras. Reflexologia, então, minha gente, aguarde, que tem novidade aí pelo Instituto Pavarini, hein? Associar massagem com aromaterapia. Aguarde que tem coisa boa vindo aqui. Então, é um caminho normal, né? E é importante, eu pergunto, né? Peço para elas darem o feedback, porque não é cursinho de WhatsApp, gente. Não é curso de... gente... Sabe uma coisa, Elisângela? Eu gosto de falar... Porque nem todo mundo tem essa noção. Sabe o juramento que a gente faz? Ele é visceral. Para se formar profissional da saúde, os enfermeiros faz um juramento. Só que esse juramento a gente estende não apenas para o paciente, para toda a sua profissão. Sim. Eu sou uma educadora também. Então eu tenho responsabilidade de passar o melhor para os meus alunos, para todos aqueles que formam no Instituto Pavarini. Então, eu tenho essa responsabilidade. Quantas aulas de legislação a gente teve no curso? Que é para dar segurança. Então, pegava a legislação e vamos entender o que está escrito nessa bendita legislação. Sim. Não entendi onde eu tiro essa dúvida. Então, isso é muito sério. Então, isso torna o curso denso. Naturalmente denso. Tem resposta pronta para tudo? Não, porque na ciência não tem resposta pronta para tudo. Nós temos grandes norteadores. Então, o principal também é ter o raciocínio clínico. Exatamente, isso é muito importante. Isso eu pego no pé, eu já falo. Tem algumas premissas para ser aluno do Instituto Pavarini. Primeiro, não ache que eu vou dar receita pronta. Eu quero o seu raciocínio clínico e eu tô junto para a gente discutir. O seu raciocínio clínico. Também é importante que você entenda de onde você vai buscar as informações quando vir um paciente complexo na sua frente. Como é que eu vou... Qual é o raciocínio? De novo, se eu não tenho raciocínio clínico, eu vou na listinha lá de protocolo e faço o quê? Não atendo? Fico chutando? Não. Você tem um raciocínio clínico. Vai te desafiar. Ok. Como você mesma diz, as pessoas certas vão cair na sua mão. Exatamente. E cada pessoa é uma pessoa. Cada pessoa é aquela pessoa personalizada que precisa de coisas diferentes. Você pensa que é uma coisa simples e aí ela começa a pegar confiança em você porque ela vai vendo e aí ela vai começando a trazer mais demandas para você e assim, práticas integrativas e protocolo não combina, porque cada ser humano, ele é um ser diferenciado um do outro e a gente tem que estar pronto para isso. E eu acho que foi exatamente isso que o curso me proporcionou. Ter uma visão integral, realmente, das necessidades do paciente e saber manejar aquilo. Porque na hora, você vai estudando, você fala, nossa, será que eu vou dar conta de tudo isso? Mas a coisa, ela vai fluindo e todas as conversas e tudo, o formato que você vai levando, né, o curso, a coisa vai fluindo de uma forma que quando você vai ver, você fala, nossa, mas eu sei tudo isso mesmo. Nossa, mas é assim, né? As pessoas acham que, eu tô com ansiedade, eu estou comendo demais, eu como muito, eu sou muito ansiosa, né? Isso é uma coisa que as pessoas sempre me perguntam quando elas... você é aromaterapeuta, mas eu sou muito ansiosa, mas eu como muito, eu queria parar de comer, né? Você precisa entender realmente o que é aquilo que a pessoa está trazendo para você. Entrar a fundo
naquela conversa e você vê qual real é a necessidade. Porque às vezes você pensa que é uma coisa e é outra. E vamos combinar que a licença é tudo dedo duro, né? É tudo dedo duro, gente! Vamos explicar essa frase. Que como assim, olha, licença, é tudo dedo duro. Por quê? Porque a pessoa falou uma informação pra você que pode ser falta de autoconhecimento, ela interpreta daquela forma, ou pode ser que ela ainda não se sentiu à vontade de te dar todas as peças do quebra-cabeça. É comum, e você sabe que isso é estatístico, violência contra a mulher é estatístico. Eu atendo muitas mulheres que sofreram violência sexual dentro de casa. Muitas. Isso não aparece na primeira consulta. Não. E aí, a gente faz ali a prova olfativa, a pessoa tem uma reação, que é onde a gente fala que é tudo dedo duro. Só que assim, é momento da gente entrar. Aí a gente tem que ter essa clareza, esse profissionalismo, essa ética. E às vezes a informação... já acontece de paciente também testar. Também não vamos... tem também, tá? Não vamos ser também inocente. Não, tem paciente que às vezes quer testar, mesmo se você realmente entende da aromaterapia. Sim. E é muito interessante porque é cheiro, gente, é na hora. Sim. Quando a pessoa reage, você fala, tem informação aí. As pessoas, elas... É engraçado que elas acham que é o cheirinho, né? Elas falam, aquele cheirinho... Mas aí ninguém sabe, né? Tem todo um sistema límbico envolvido, tem toda uma amígdala cerebral, tem toda, né? Porque é via olfativa, né? E a gente, em pronto atendimento, em emergência, a via olfativa, ela é uma via que ela pode ser usada, né? Para usar certos medicamentos. E ela é tão potente quanto uma via endovenosa, por exemplo, né? Então, o ato de você respirar aquele óleo essencial, ele já está mexendo com você de alguma forma. Alguns óleos essenciais, eles mexem delicadamente. Uhum. Ele chega com gentileza. Mas outros óleos essenciais... vai! Vetiver, por exemplo. Ele te traz... tem óleo essencial que te traz para a realidade, né? Te traz para aquilo que tá... Tudo que tá acontecendo com você, né? Eu sou um pouco, né? Ali, né? Dou aquelas voadas de vez em quando. Então, realmente me estremeceu, né? E eu falei, opa, peraí. Vamos mais devagar com isso daqui. Eu preciso falar com a Thalita, porque na época eu não conhecia. O que tá acontecendo, né? Uhum. E aí, ela, na época... me esclareceu e deu tudo certo. E hoje eu medito com vetiver. Com vetiver, que massa, que trajetória linda. Lisângela, que delícia te ouvir, essa generosidade toda. Você acabou compartilhando um momento super difícil que foi para você. Inclusive, temos fotinhos, né, de antes e depois. Às vezes as pessoas podem pensar, mas tirou foto da emoção. Não, a ideia não é essa. Mas quando a gente está sensível emocionalmente, quando a gente não está bem... peguem uma pessoa, ou talvez você esteja passando por isso, que tenha depressão. Gente, depressão, qual é a vontade que eu tenho de me cuidar? Não. Dependendo do nível da depressão, tem dificuldade no autocuidado básico, tá? Sim. Tem pessoas que passam alguns dias sem tomar banho. Gente, é pesado. Então, quando a gente vê uma foto, o jeito que a gente está se expressando na foto, a roupa como a gente estava, isso tem a ver com a pessoa comparada com ela mesma, né? Não tem a ver com o estilo de roupa. Então, por exemplo, vocês nunca... Não digo nunca, mas vocês não vê eu vestida de moletom, porque não é meu perfil, não é disso que eu tô falando. Mas mesmo uma roupa que comumente eu tô usando, a depender do momento emocional que a gente tá vivendo, é nítido. É nítido. E olha que interessante. Porque essa questão profissional, né? Porque a gente vai se perguntando, chegou um momento de que você colocou em xeque a profissão, para onde você ia. Sim. E aí você viu um holofote, assim, das práticas integrativas. Então, a gente muda. E todo mundo tem uma fase que repensa a carreira profissional. É normal e necessário, eu diria. Eu diria que é necessário a gente repensar a carreira profissional. E aí, eu tinha depois
eu fui entendendo, quando eu começava a usar roupas mais simples no trabalho, eu já estava entendendo que aquele lugar não fazia mais sentido com o meu propósito. Que interessante. E olha que eu tava de uniforme, porque eu sempre gostei de estar bem vestida e bem arrumada para receber esse paciente que já tá tão frágil. Isso era uma lógica que eu tinha máxima. Então, quando eu percebia que aquele ambiente não fazia mais sentido, aí eu começava sabe assim... Sempre limpa, tá, gente? Não é assim bagunçada. Mas veja, eu sempre gostei de usar social. Quando eu tava de calça jeans branca... Então, aí, quando eu me pegava escolhendo essas outras roupas que eram tanto faz... Eu falei, esse lugar não faz mais sentido pra mim. Esse lugar já não me brilha os olhos. Eu não vejo sentido. Eu amo ser enfermeira, mas aqui não faz sentido. Era sempre o meu marcador. Quando eu começava a usar muito... Lógico, na assistência a gente prende os cabelos. Mas é diferente um cabelo que tá preso bem arrumado e vai assim mesmo. É diferente. Sim, sem dúvida. Então, a gente tem esses marcadores. Por isso que eu pedi gentilmente as fotos da Elis pra gente mostrar, porque repercute, né? Repercute muito. Então, são marcadores pra gente. E aí, passando por isso, você teve um estudo da Elisângela Quixabeira, maravilhoso. E aí, migrando para essas outras áreas, mesclando, porque, gente, é trajetória, não é do nada, ninguém... É exemplo da formação. Você recebeu um certificado? Calma, tem um processo. Sim. Então, a gente ama o que a gente faz, mas e o formato? Tem como ser mais leve? Tem como eu levar os conhecimentos que eu estou adquirindo? E aí tem fase que você leva os dois. Vamos lá para emergência, mas vamos fazer aromaterapia, acupuntura, fito. E aí a gente vai escolhendo manter os dois ou migrar. E tá tudo certo. Só que quando a gente migra com tanta confiança, porque a gente entendeu que é um processo, que a gente vai entendendo que haverá desafios, como tem qualquer plantão que você pode estar 15 anos na instituição. Vai dizer que só porque você está 15 anos na instituição não tem desafio. Claro que não! Então, você vai com muito mais segurança, né? E é claro que durante as formações, tanto no Instituto Pavarini quanto lá no ITIL, isso é muito discutido. Total. Que não é só instrumentalizar a pessoa. Gente, eu ensinar como é que usa via oral um óleo essencial, via cutânea, via inalatória, não é um... Gente, isso é fácil. Mas o que está por trás, o raciocínio clínico e transformar aquela nova profissional neste terapeuta, com este olhar que é diferente, que muitas vezes a gente não tem na graduação, a gente precisa dar ferramentas também. Sim. Então, a gente tem esse compromisso. E eu quero agradecer demais que você esteve aqui, esse bate-papo, foi essa tarde maravilhosa. Foi muito, muito especial mesmo. Você sabe que eu tenho um carinho imenso. Volta e meia, porque eu sou amizade perigosa, tá? Se a pessoa dá liberdade, gente... Perigosa. É verdade. É amizade perigosa, porque assim... Belíssima, formada, profissional de excelência. Sua Amanda Elisângela tem um projeto assim. Dá pra ir? Quer ir? Tem interesse? Responde sim ou não. E esse movimento eu faço com todas as minhas alunas, no caso, ex-alunas do Instituto Pavarini, porque eu me sinto muito segura. A gente tem uma linha de segurança do paciente, segurança do profissional, respeito pela prática integrativa. E a gente quer levar o melhor. Então, a gente acaba sempre fazendo esses convites, né? Quando eu vou para as empresas, para a universidade, enfim, para os atendimentos, os projetos, eu acabo sempre convidando. E aí, é sempre bom estar com você. Thalita, eu agradeço demais. Eu acho que os convites, eles são muito bons, principalmente na época que eu estava estudando aromaterapia, porque aí a gente vai vendo as outras pessoas e até mesmo a Thalita falando, e aí você vai vendo meio que o perfil, né, de
como que você quer, que tipo de aromaterapeuta você quer ser. E isso me acrescentou demais, né? Agora, né, tô aí com as demandas da acupuntura e de outras coisas, mas sempre que eu tiver um horário, um tempo aí, a gente vem, a gente conversa. Espero vir outras vezes. Eu tava nervosa. Eu tava nervosa. Em breve também aí tô com novidades também. Que delícia. Né? E espero que venha eu consiga vir para falar sobre outras coisas, né? Enfim, eu acho que vai ser bacana, vai ser uma troca bacana, tem bastante coisa aí para falar. Com certeza. Você pode passar as suas redes, como que a gente encontra. Eu vou deixar na descrição do vídeo. Como que a gente encontra você, como é que a gente passa em consulta com você também. A gente passa todas essas informações para as pessoas que entrarem em contato, tá? E aqui tá sempre aberto, portas abertas para você. Obrigada, Thalita. Né? Eu lembro de um evento que a gente foi falar de Setembro Amarelo, saúde mental. A gente carrega. A gente fala, vem aqui. Isso é ótimo, você aprende demais. Então, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço muito, Thalita. Sempre muita luz no seu caminho. Você sabe que você pode contar comigo. Quero agradecer você que ficou com a gente nesse bate-papo tão especial. E eu vou encontrá-la certamente no próximo episódio aqui do Instituto Pavarini. E coloca aqui os seus comentários, de repente de temas também, e o que você achou do episódio de hoje. Eu te vejo, então, no próximo aqui no podcast do Instituto Pavarini. Tchau, tchau. Tchau!